Fala galera, começando mais um Itacast, sejam muito bem-vindos e hoje a gente tem a honra de receber novamente a nossa querida Ana Sagaro, que agora fala como candidata a vice-prefeita. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje, Ana, por voltar aqui. E hoje a gente tem uma outra figura super importante, não só para Itaguaí, mas para todo o Rio de Janeiro, para todo o Brasil. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença, Tayane Granda. Você que é uma mulher que tem uma representatividade muito forte, assim como a Ana, então eu vou poupar palavras porque acho que melhor vocês se apresentarem, contarem mais sobre a vida de vocês. Então vamos começar pela Ana, depois a gente chega na Thay, tá bom? Então fica à vontade. Agora candidata a vice-prefeita, hein? É isso aí. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui no Itacast. Muito obrigada, Zé, sempre com esse calor humano aí, né? Essa receptividade aí brilhante. Hoje aqui, como o próprio Zé, meu amigo, disse, como candidata a vice-prefeita da nossa cidade, na chapa do Donizete. Estou muito feliz. E hoje aqui, mais feliz ainda por estar ao lado da minha amiga aqui, a Thay. Pô, legal. Que tem essa representatividade feminina, onde a gente vai estar tendo a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho sobre a vida, sobre ser mãe, mulher, né? E sobre política, porque política está na nossa vida a todo tempo, a todo dia, a todo momento, né? É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente estar fazendo esse bate-papo aqui e trocar ideias, né? Para que a gente possa construir pontes, como eu costumo dizer. Legal. Né? Muito obrigada. Legal. A gente que agradece. E aí, Thay, tudo bem? Como é que você tá? Olá, boa noite. Gostaria de agradecer minha amiga Ana, você, né, por poder participar, né, desse podcast e poder agregar também um pouco da nossa vida, da nossa história, né? Sou Tayane Granda, mais conhecida como mãe do Gui. Onde eu chego, não sou mais Tayane, sou a mãe do Gui. Com muito orgulho, né? Com muito orgulho. E espero poder agregar e poder esclarecer, poder colocar uma sementinha ali sobre a nossa causa, sobre a nossa luta, sobre os nossos propósitos que se uniram. Bacana. Vamos começar então, como é que surgiu a amizade de vocês? Ixi, pois então. Na verdade, a nossa amizade surgiu justamente por essa causa que a gente luta, né? Eu já era fã da Thay, né? Já era fã, acompanhava ela nas redes sociais, via ela nessa luta com o Gui. Foi quando teve, né, aquele boom, né, do vídeo, que é importante, né, Thay? Até mesmo para quem não sabe, eu sei que todo mundo conhece, mas eu acho que é uma coisa que, quantas vezes você fala, eu tô sempre aqui, sabe, sou todo ouvidos para poder aprender e estar ali, querer também chegar junto nessa questão, nessa luta dela, porque ela, como mãe, a gente sabe que ela, com a criação, né, com a Lei Gui sendo autora e tudo mais, o que ela alcançou, ela foi pelo governo do estado e ela foi ao presidente e fez todo esse movimento. E a gente vê uma mãe que não mediu esforços. E mãe é isso, ela não mede esforços. E quantas famílias, e quantas pessoas, e quantas crianças, né, adolescentes, ela conseguiu alcançar com essa visão e com essa atitude dela. Essa garra, né? Essa força de vontade, né? É protagonista da própria história, certeza, né? Que a gente costuma dizer. E eu tenho muito orgulho, né, de hoje estar aqui caminhando com ela, de ter essa parceira, da gente trocar ideias, porque é algo que nós queremos, que foi uma das coisas que a gente sentou, que eu falei, Thay, vem pra cá, preciso conversar com você. Não podemos esquecer do peso do nome Sagário, porque Sagário marcou a minha vida, o pai dela. É mesmo? É verdade. Foi, já acompanha a minha história desde os meus 11 anos de idade. É verdade. Quando eu sempre estudei no colégio Eliana, né? Uhum. E na gestão do prefeito Sagário, a nossa turminha, né? Eu estava na 4ª série na época, fez uma peça, né, sobre Itaguaí, Laiá e Kiva. E eu fui a Laiá. Olha que legal, tá vendo? Seu pai foi, o saudoso Sagário, foi até o colégio, assistiu a peça, aplaudiu de pé e presenteou, né, todos os atores ali, todos nós que estávamos atuando. E foi a primeira vez na vida que eu tive contato com algum político. E eu me surpreendi, porque ali eu não vi um político, eu vi um ser humano. Eu vi uma pessoa que me abraçou, tem foto agarrada nele. Pô, que bacana. Uma pessoa que me abraçou, que abraçou todas as crianças que estavam ali e que, desde muito pequena, eu sempre soube da gestão dele, do que ele fazia, do que ele representou para a nossa cidade, tanto na educação quanto na saúde. E quando eu e a Aninha nos unimos, né, nos encontramos,
agora, recentemente, não dá para deixar de pensar na história que já foi traçada lá atrás. E aquilo te marcou de alguma forma, né? E de toda forma, de uma forma assim, muito boa, eu sabia que o nosso propósito se juntava, né? Que nós tínhamos algo muito comum. Que em algum momento ia acontecer, né? Pô, que bacana. As histórias de vocês se cruzam já há muito tempo, né? Já. É legal você falar isso porque o primeiro contato que você teve foi num ambiente a qual hoje a gente não tá acostumado a ver um político, né? Dificilmente a gente vê um político na escola. Eles vão pra inaugurar uma escola, eles vão quando tem alguma coisa ali. Eles vão pra ver uma pecinha, né? É legal você falar isso porque exatamente o que você falou, mostra o lado humano do político, né? Ele não tá ali por interesse. Como eu disse, eu não me deparei com o prefeito da cidade, eu me deparei com uma pessoa, com um ser humano que se emocionou na peça, que conhecia ali a peça, nos elogiou muito pela atuação e tal, e que conversou ali com a gente e perdeu, assim, né, o tempo dele ali, que eu sei que é uma pessoa muito ocupada, que tem muitas coisas a fazer, mas que não esteve ali, sem pressa, e atendendo todo mundo, com a mesma cara do que quando chegou, com a mesma alegria de quando chegou, sabe? Pô, bacana. E o que foi engraçado disso é porque na minha sala, lá no meu escritório, tá a foto dela no mural. Ué? Com ele! Pequenina. E eu não tenho essa foto, e ela não tem a foto. Mas peraí, você já sabia que era ela antes de... Então, antes de conversar com ela, sabia. Porque o que eu fiz? Eu comecei a fazer vários recortes de fotos, né? De separar várias fotos. Aí quando eu vi, assim, eu falei... Gente, eu acho que eu conheço essa pessoa. Eu acho que eu conheço. E no dia que ela esteve comigo, a foto já estava no mural, né? Aí eu falei, você conhece aquela? Sou eu! Então ficou uma coisa muito bacana, que tava ela, né? Alan, o nome do Alan, que já faleceu, inclusive. Ele que interpretou o Kiva, né? Da mesma Kiva idade. Laiá, que eram os índios fundadores de Itaguaí. Que coincidência, cara. E aí a Thay até me falou, Aninha, você não tem noção, nessa ocasião, seu pai me deu o meu primeiro relógio. Olha só, então assim... Sério? Ele presenteou todas as crianças que atuaram. Entendi. Com o relógio. Com o relógio? Aham. E foi o primeiro relógio que eu tive na vida. Caraca. Era diferente o cara, né? Muito. Ele era diferente. Ele era. Espetacular. Eu tenho muito orgulho, assim, é muito bom a gente estar nessa caminhada e encontrar sempre alguém na rua, sempre receber uma mensagem no WhatsApp, ou falando, poxa, Aninha, olha aqui, vem aqui pra você ver a foto, vou te entregar isso aqui, olha, seu pai me ajudou. Todo mundo tem uma história com ele. Todo mundo fala isso, que tem algum tipo de história, uma particularidade, em algum momento que encontrou com ele, teve uma conversa, realmente... diferente, então não foi difícil unir assim a nossa... Já tinha uma sinergia ali entre vocês, né? Já tinha uma história que a gente nem sabia que poderia lá na frente... É verdade. E quando eu cheguei pra ela e falei, Thay, olha só, a gente tem esse projeto assim, eu sentei... Eu e Donizete conversamos sobre isso, e a gente quer trazer isso para Itaguaí. Itaguaí precisa disso, eu também sou mãe atípica e tudo mais, eu quero realmente... Aí comecei a falar com ela sobre doenças raras e a gente foi falando, eu falei, eu quero aprender, eu quero estar mais perto. Ela, Ana, tô aqui para te ajudar, e pra é tudo gente que eu somar. quero. Exatamente, exato. Sumiu. Nós unimos aqui os propósitos da realidade, né? Então foi muito... Tá, e conta pra gente a importância de ter uma pessoa como a Ana pra te dar voz. Você já conquistou o seu espaço, você ainda tem... Acredito que você queira conquistar mais ainda, porque a sua mensagem tem que ser levada pra frente, todo mundo tem que conhecer a sua história, porque ela cativa, ela muda as pessoas, ela faz com que as pessoas tenham empatia, né, por outras pessoas. Mas eu queria que você contasse pra gente a importância de ter alguém, uma figura como a Ana, para Itaguaí, para trazer também essa visão para Itaguaí, para trazer essa visão para as pessoas que moram aqui, como que a importância de ter uma figura como a Ana te dando voz e pensando no bem da cidade, pensando no bem das pessoas, como que isso pode agregar de uma maneira na sua visão? Então, é de suma importância a Aninha, nesse papel que ela está se propondo a exercer, porque não só pela mãe atípica, pela mãe rara, mas por nós mulheres, porque nós mulheres é que somos as mães raras, somos as mães atípicas. Então, ela dando essa voz, essa vez a essa causa que é tão pouco acarinhada, vai fazer com que nós, que lutamos há tanto tempo, eu há 9 anos, né? 9 anos, mãe rara, há 15 anos, mãe atípica, porque o meu mais velho tem TDAH. Eu sou mãe atípica e rara também. Então, a gente tem esse déficit de atenção, não só para o paciente raro e atípico,
mas para a mãe, para o cuidador, para a rede de apoio. E é isso que a gente conversa muito. É isso que a gente sabe que pode ter uma luz ali no fim do túnel para que políticas sejam implementadas nesse segmento. Porque, como a gente já conversou várias vezes, até no nosso encontro de mulheres, né, que a gente expôs esse lado, a mãe rara, a mãe atípica, ela é muito, muito cobrada. Existe uma demanda em cima daquela mãe que é excedente a uma mãe normal, uma mãe que tem uma criança sem uma particularidade. Total. Então, o paciente precisa de cuidados específicos. E a mãe? A mãe precisa de um apoio psicológico. A mãe está ali para amparar o filho, né? Exatamente. Precisa de uma rede de apoio que faça com que ela possa ir ao mercado, que faça com que ela possa ir ao próprio terapeuta, porque ela precisa de alguém que a ajude psicologicamente. Então, isso tudo a gente conversa e vê uma solução para isso. Então, assim, é de suma importância, porque a Aninha, ela tem aquela visão de ajudar, de passar por aquela situação e de querer fazer com que dê certo. Ela só não te escuta, ela quer resolver ela também, quer né? resolver. Como é que a gente faz pra resolver isso? Exatamente. Beleza, você trouxe esse problema, mas o que a gente faz agora pra resolver isso? O problema não é meu, não. O problema é meu. A partir do momento que ela escuta, ela toma ela se torna parte daquilo, né? Pra ela, né? Pra que uma solução hábil seja exposta ali, seja votada ali, para que as coisas se desenrolem de uma forma que vá achar uma saída para aquela pessoa. Sabe? Não só para a mãe, como também para os cuidadores. Porque assim, a mãe tá ali para amparar o seu filho, mas quem tá ali para estender a mão para uma mãe, né, atípica, para uma mãe rara, então... E muitas delas, eu não ouso falar porcentagem, né, porque eu não quero causar, mas a maioria das mães são deixadas pelos pais e genitores. Exatamente. Eu não tenho dúvida disso. Elas são deixadas na situação em que elas mais precisam. Né? Porque você carregar mais precisa sozinha de alguém do seu lado, né, cara? É difícil. É difícil. Graças a Deus eu tenho o apoio do meu marido, tenho o apoio do pai do meu filho, dos meus filhos, né? Que fui casada durante 13 anos com ele. Então, ele tem aquela mente de que também é cuidador, de que também é responsável por eles, tanto pelo Tony quanto pelo Gui. Né? E o meu marido, que, enquanto meu companheiro, também me ajuda muito com os dois. Mas me diz uma coisa, vocês comentaram ali que uma escuta a outra e pensam em projetos, pensam em planejar alguma coisa. Vocês gostariam de falar alguma coisa que tem ali já, trazer um spoiler pra gente, engatilhado? Tem algum projeto, alguma ideia que vocês têm que vocês gostariam de trazer? Então, tem muita coisa boa, porque eu, enquanto candidata a prefeita, a vice-prefeita, né, no caso, nós fizemos elaboramos um plano, né, Donizete e eu, juntamente com a população. Por quê? Um plano de governo assim participativo, né? A gente resolveu fazer isso porque é através justamente da população que a gente vai efetivamente construir uma cidade que todos nós queremos. E foi através de sentar, né, com a população, de sentar com pessoas em especial, de sentar com mães atípicas, de sentar com a TAI. Né? Exatamente, porque a gente está fazendo uma política diferente, Zé. A nossa política é uma política de ouvir as pessoas. Na verdade, eu acho que não é nem uma política diferente. Isso que é política, né? Sim. Isso que é política, é você escutar a população. Sim, mas né? automaticamente a população se assusta com isso. Porque quando você vai falar, eu não vim aqui para falar. Eu vim aqui para te ouvir. Para te escutar. Eu quero te ouvir suas demandas, suas necessidades, para daí a gente elaborar algo que seja coeso, que a gente consiga fazer efetivamente para ajudar a população, sabe? Não adianta a gente criar ideias mirabolantes, sendo que a nossa cidade hoje ela precisa do básico, né? A gente vê que as nossas mães atípicas estão passando por dificuldades na escola, de não conseguir as nossas crianças, né, com TEA, ter dificuldades de não ter um mediador, né? A gente sabe que tem que ter todo um aparato específico para essas crianças e muitas escolas não aceitam essas crianças ou não têm esses apoiadores, né? A gente precisa, até mesmo como a Thay mesmo falou, a gente sabe que a gente precisa de um psicopedagogo, que a gente precisa de um neuropediatra, que a gente precisa de um psicólogo e a gente também, enquanto mãe, enquanto família, pai, mãe, irmãos e tudo mais, a gente precisa dessa rede de apoio e isso é uma das propostas, né, do governo Donizete e Ana, de trazer
trazer, de acolher. A palavra correta é de acolher, né? De trazer. E eu falei com a Thaís, é importantíssimo a gente trazer, fala para mim do que precisa, o que o poder público, o que a gente pode fazer enquanto poder público para poder que a gente arrume a casa, para que a gente colocar essas coisas no lugar efetivamente para funcionar, porque o município não tem, hoje você não tem uma avaliação. A gente precisa de uma avaliação para essas crianças, para a gente poder saber do que precisa, o quantitativo dessas crianças. Hoje você não se tem exatamente o que é necessário. E através dessa conversa, desse diálogo, que a gente consegue elaborar algo que seja bom para todas essas mães, todas as crianças, para cuidar deles com todo o amor e todo o carinho. E assim como consta na Lei Gui, que é exatamente o que a Aninha falou, sobre uma equipe multidisciplinar que chegue até esse paciente e possa sanar os déficits dele, as necessidades deles, sabe? O neuropediatra, o fisioterapeuta, a fonoaudióloga, a nutricionista, assim como eu. Eu fiz nutrição por causa do meu filho, né? Eu acabei cursando a faculdade de nutrição para tentar ajudar a atenuar a doença do meu filho através da dieta, através da nutrição dele, porque ele perde muita proteína cicatrizando, ele tem problemas esofágicos, porque a doença também acomete as mucosas internas. Então, a gente sabe que precisa, e nada mais justo, porque como eu pleiteei na lei, Gui, fazer com que essa equipe multidisciplinar seja encontrada em um só lugar, para que aquele paciente não fique rodando o estado atrás de atendimento, por que não no município? A gente pode trazer reflexos dessa lei para cá, sabe? Tornar possível o atendimento desses pacientes em um só polo, em um só lugar. Itaguaí não é tão grande, que seja lá na Secretaria de Saúde uma determinada especialidade, que seja ali no SEMES outra. Mas que seja em Itaguaí, para que essas pessoas não precisem ficar indo de município em município para encontrar atendimento. Que provavelmente foi o que aconteceu com você, né? Imagino. Sim, nada do Gui aqui em Itaguaí. Nada do Gui. Eu sei que é uma doença rara, só tem o Gui mais um, que é o Kaique, que já é um adulto. No Rio de Janeiro, isso? Não, aqui em Itaguaí. Ah, em Itaguaí. Em Itaguaí. Só que ele já é adulto, a doença dele também é a mesma do Gui, que é distrófica recessiva. Só que é maior, graças a Deus ele fere bem menos hoje em dia, mas não deixa de ter a epidermólise bolhosa, né? Não deixa de ter a EB, mas que precisa ficar indo de município em município para conseguir atendimento. Né? Assim como o Guilherme. Guilherme tem um plano de saúde, mas e as pessoas que não têm a possibilidade de custear um? Precisa encontrar na rede pública de saúde o mínimo para que ele possa ser assistido, sabe? E isso é muito importante. A Aninha luta muito pela saúde. Então, a gente sabe que é uma união de propósito, porque vários itens, vários tópicos ali da Lei Gui, ela me falou sem nem mesmo tomar conhecimento sobre a lei. É verdade. Sabe? Então, a gente sabe que vai dar certo. A gente sabe que com a confiança do povo, sabe? A gente vai conseguir fazer andar tão bem aqui no município. Né? Tem que ter vontade, né? Para fazer as coisas você tem que ter vontade. Porque falar por falar é muito fácil. Agora você mostrar que você tem atitude para fazer aquilo, realmente você agir, aí é outra coisa, né? Mas eu queria voltar num ponto, Thay, que foi super importante o que você falou agora. Mas eu queria te perguntar, na sua perspectiva assim, no sistema de saúde público, dificilmente você consegue ir atrás de um tratamento efetivo para quem tem uma condição como a do Gui, por exemplo, né? Sim, é bem, bem trabalhoso encontrar. Até porque aqui no Rio de Janeiro não tem quem faça, não tem nenhum médico que seja especializado em fazer uma dilatação esofágica, por exemplo. Não só no sistema público. Não só no sistema público. Agora de 2 anos para cá, que surgiu uma médica, lá onde o Gui fica internado, né, lá no hospital lá da Zona Oeste, que faz com que essa cirurgia seja possível aqui. Ele já fez 2 dilatações com essa médica, mas a primeira dilatação que o Gui fez, nós tivemos que ir para Joaçaba. Caraca. Lá no sul. Pegamos um avião até Chapecó, e Chapecó viajamos mais 6 horas de carro até esse município, que é Joaçaba. E só lá o Dr. Roberto Zílio era especializado em fazer essa cirurgia de dilatação de esôfago, que é muito sensível, sabe? Pode estourar, pode vazar ali, romper o esôfago do paciente quando infla o balão ali dentro, porque são pontos de estenose. Então,
é colocado o balão ali, via endoscópio fechado, né, vazio, e quando chega naquele determinado ponto, ele é inflado. Então, ali pode haver a ruptura do esôfago. Então, assim, é uma cirurgia muito delicada. Bem complexa. Bem complexa. Então, assim, só fazia lá. Então, eu descobri essa médica aqui numa emergência aqui no hospital onde ele se interna desde bebê. E conseguimos fazer aqui no Rio de Janeiro, até na mesma época que ele botou a GTT, por causa da dificuldade de ingerir. Então, a gente não encontra uma equipe que faça, assim... existe o Hospital Jesus, que é lá na Zona Norte do Rio, que é especializado em epidermólise bolhosa. Né, que até a doutora Ana Mosca, que já foi presidente da Associação de Epidermólise Bolhosa do Brasil, ela indica todos os pacientes nascidos para lá. O Guilherme teve que passar por lá, nesse Hospital Jesus. Só que não é só isso. Tem toda uma demanda em volta. Então, a gente sabe que os médicos não estão preparados para isso. É uma condição tão rara que até os médicos é muito raro, só se vê em livro. Então, eu tive a oportunidade de palestrar para aproximadamente 48 futuros médicos. Eu palestrei lá na UFRJ, lá na cidade universitária, aqui no Rio de Janeiro, onde eu apresentei a doença a eles. Falei de todos os reflexos da doença, o que acomete, como é a vida do Gui, o que eu faço, como ele nasceu. Então, assim, eles ficaram assim... O tempo que eu falei, eles ficaram vidrados me olhando, porque eles só viam em livros. Então, foi importante esses médicos, esses futuros médicos, terem esse contato com a doença, porque mais cedo ou mais tarde eles peguem um paciente com epidermólise bolhosa, eles já não vão ser mais leigos. Eles vão saber como pegar nesse paciente, que eu falei tudo que eu sabia, eu falei ali para eles. Inclusive, também tinha uma médica dermatologista que é especialista em epidermólise bolhosa, e ela reafirmou tudo que eu havia dito. Então, assim, é importante ter esse contato com a rede, né, com essa equipe multidisciplinar, para que seja treinada não só para epidermólise bolhosa, mas como lidar com o autista nível 1, 2, 3, com TDAH, com doenças de paralisia, algumas paralisias existentes, que não todas são diferentes, cada indivíduo é único. Mas a gente tendo um apanhado geral de como funciona, do mecanismo ali, a gente treinando os nossos profissionais, vai fazer com que a vida desses pacientes seja minimamente confortada. Pô, que legal você falar isso, porque assim, a contribuição de uma mãe, né? Te perguntar, você tem noção da contribuição que você entregou para a medicina como um todo, né? É algo que, assim, acho que você vai imaginar isso daqui a 10, 20, 30 anos, porque de fato você tocou um movimento, né, de estudos na medicina, Pô, você falou que os médicos foram lá para aprender contigo, né? Foram para te escutar. Então, para futuros médicos, você tem noção da contribuição que você tem com isso? Então, noção, acho que a gente nunca tem, né? Assim, do quanto alcança, do quanto causa um impacto na vida das pessoas. Mas eu fico muito feliz em poder compartilhar parte do que eu sei, do que eu aprendi nesses 9 anos, sendo mãe do Gui. Até com uma forma de impulsionamento mesmo, sabe? Porque semana passada agora eu postei aquele vídeo do Gui fazendo os exercícios dele, né? Que ele sonha em ser jogador de futebol. Então agora ele tá numa academia especializada em raridades, né? Que treina autismo, TDAH. E o Gui é o primeiro... De futebol? É uma academia de exercício. Como mas todo, né? Como o Gui é muito fanático por futebol, ele fala que é o treinamento dele. Que os professores lá são os treinadores dele. Então, assim, eu postei esse vídeo e gerou uma comoção, assim, tão grande, que eu fiquei tão feliz com os comentários, porque a internet é terra de ninguém, né? Então, assim, tem vídeos que a gente posta que dá uma repercussão negativa absurda, só que esse me deixou muito feliz, porque aí eu vi o quanto estava alcançando pessoas. E foi muito compartilhado nas redes sociais. As pessoas compartilhavam assim, e você, tá esperando o quê? Até o Gui tá fazendo exercício? Até o Gui que tem limitações está fazendo exercício, o que você está esperando? Aí outros falam, Gui, você pode o que você quiser, você vai ser jogador de futebol. Gui, sabe? Então, assim, é mostrar para as pessoas que as pessoas podem. Guilherme, até então, até viralizar a nossa história, ele era um coitadinho, feridinho, a pessoa que estava toda machucada. Hoje ele é herói.
É hoje verdade. ele tem voz, hoje ele tem vez. Precisou que passássemos por maus bocados para que a história dele viesse à tona e fosse reconhecida. Porque até então ele era o todo machucado, ele era todo ferido. Hoje as pessoas têm noção do quanto ele sofre, do quanto ele enfrenta as consternações e é uma criança feliz. Teve que acontecer tudo isso para despertar o senso de empatia nas pessoas, né? Exatamente. Ele é uma criança mega feliz. Ele não se abate. Ele sente dor o tempo inteiro. Ele tem feridas pelo corpo o tempo inteiro. Meu filho nunca ficou sem feridas no corpo. E tem vezes que tá pior. Já mostrei pra Aninha por situações que passamos. E ele tá sempre feliz. Ele tá sempre rindo. Ele tá sempre otimizando qualquer situação que é imposta a ele. Então isso é um grande consolo para nós que somos cuidadores, que somos família, e agora para o público que o segue, que quer saber como ele está, que acompanha as postagens dele nas redes sociais. Então isso é um motivo também de levar até, vamos dizer, política. A política, porque através... Eu não sou política, mas eu preciso da política. Sim. Nós precisamos das políticas, que as políticas nos ajudem, nos movam para que consigamos benefícios, sim, tanto para os pacientes quanto para os indivíduos. Porque, imagina se Itaguaí oferecesse o suporte que você precisou, que você precisa ainda, o quanto a sua vida seria um pouco mais fácil, né? Uhum. Você teria ali menos desafios que você teve ao longo desse tempo. E aí até algo que eu queria perguntar para a Ana imagine se Itaguaí realmente conseguisse suprir todas essas necessidades, né? Não só das mães raras, das mães atípicas, mas da saúde como um todo, né? Imagina o quanto nossa cidade seria boa se a gente tivesse uma saúde de referência, se a gente conseguisse ajudar as pessoas que moram aqui, as pessoas que sofrem com diversos tipos de doença em filas de hospitais. Acho que ninguém melhor do que você para falar sobre isso, porque na época do seu pai, quando ele era prefeito, Itaguaí era uma referência na saúde, né? Sim, naquela época fomos referência em saúde, fomos excelência em educação, recebendo prêmios da Unesco e tudo mais. Foi só um prêmiozinho da Unesco ali, né? A merenda. Então, assim, a gente tinha muita coisa boa, muita coisa boa. E sem dúvida, sem sombra de dúvidas, que essa minha conversa com a Thay, essa conversa com as mães atípicas, a conversa com a população, né? Enfim, isso aí a gente vai ter esse acolhimento, a gente vem numa política de um acolhimento, porque hoje a realidade hoje é que as pessoas estão desacreditadas. Quando você vai falar de política, né, Thay? Quando você já vai falar de política, a pessoa, mas já vem. Então, assim, nosso objetivo enquanto candidatos, né? Hoje, agora já podemos falar, candidatos da Anisete e eu. A gente vem numa política em prol realmente da população, de quem gosta de gente, de quem quer fazer pelas pessoas. Esse é o nosso objetivo maior, de olhar nos olhos, sabe? Esse negócio de olho no olho, de segurar a mão e eu tô aqui. Eu quero te representar, eu quero fazer por você, eu sinto a sua dor. Esse que é o diferencial. E é isso que a gente quer buscar, é isso que a gente quer trazer para a população, acalentar a população, porque a gente está cansado de vai na farmácia popular, você não tem o medicamento. Vai ali, você não consegue o neuropediatra, as mães batendo cabeça, precisando dessa avaliação, não consegue avaliação. Muitas das vezes, para conseguir o benefício do filho, tem aquela dificuldade, às vezes não tem um suporte, não tem esse aparato que a gente precisa, desse apoio, como a gente estava falando, dessa equipe multidisciplinar, sabe? Não tem esse apoio para as mães, que assim mesmo como a Thay citou, é uma realidade. Muitas mães, eu já escutei, mães falando, não, olha a situação do meu filho, tem hora que, sabe, eu penso em tirar minha própria vida. Eu já ouvi esses relatos. Eu penso de tirar minha própria vida, penso de tirar a vida do meu filho. A pessoa se vê sem saída porque mesmo, você né? vê que essas mães precisam dessa ajuda. Tipo, não é algo que, surreal que ela tá pedindo. Não, se tornou notícia há pouco tempo que uma mãe tirou a vida do filho autista. Sabe? É uma divisão na internet absurda. Porque ninguém sabe o que essa mãe passava. Porque ela não tinha o direito. Só ela sabe. Sabe? Na pele é diferente, né? Diferente. Até porque ninguém sabe, por exemplo, aqui eu citei essa questão, né, do TEA, né,
da criança com espectro autista, mas vamos falar aqui, a Thay que tá aqui. Ninguém sabe o que ela passa, quanto tempo ela passa cuidando do Gui, como é a vida, a rotina dela, de levar, de tirar ele daqui, porque né, aqui a gente não tem o apoio, a rede de apoio que precisaria da rede pública de fornecer, então a gente sabe que ela que hoje tem plano, para onde ela vai, que não é, com certeza não é aqui, ela tem que despencar daqui, lá para a Zona Oeste, ou para a Zona Sul, ou para algum local que apoie o Gui, que receba o Gui, e aí ainda tem esse aparato todo de, ou seja, de medicamentos, ou seja, de curativos, ou seja, de, né, a gente já conversou até próprio do Meplex, exatamente, das placas que ela faz os curativos do Gui, que hoje ela consegue ela se mantém, graças a Deus, sabe, ela corre atrás, mas você imagina as mães que não conseguem, é uma fortuna. Eu ia falar exatamente são isso. Caríssimos, caríssimos. Quantas tais existem por aí, né? Que sofrem com, enfim, diversos tipos de outras condições. Mas felizmente você tem condição, né? De correr atrás de tudo isso, de dar o melhor pro Gui, dar o melhor pra sua família. Agora imagina as mães que não têm, né? Esse tipo de condição, né? Então... É muito triste, porque você vê o filho que você tanto ama, que você tanto cuida, que você tanto evita. Porque eu passo a minha vida evitando que lesões novas apareçam, que é inevitável. É uma luta diária, né? Porque é quase que por osmose. Ele vai dormir, daqui a pouco ele acorda já sem um pedaço da pele no rosto ou no corpo. É sempre assim, não é hoje só, aí daqui a 2 dias acontece, não é todos os dias. Não tem trégua, digamos assim. Não tem trégua. Ele não produz colágeno 7 e a pele dele é totalmente solta. Essa é a vida do Guilherme. E, por vezes, por falta de curativo, do curativo adequado, eu já tive que enrolar meu filho naquele plástico filme. Caraca. Sabe? Porque eu não tinha o curativo que eu precisava naquele momento para sanar ali aquela lesão. E eu não ia deixar aquela lesão em contato com a roupa, porque em contato com a roupa agarra, devido ao fluido, devido à secreção que sai da própria ferida. E quando retirasse da roupa, ia causar uma lesão machucar maior mais ainda ele, né? Sabe? Então, assim, é triste. Hoje, graças a Deus, eu tenho, né, com essa visibilidade, graças a Deus, não está faltando curativo para ele, assim como consigo ajudar outras pessoas, outras mães que não têm o curativo, consigo enviar para algumas que entram em contato. E, assim, a Lei Gui veio para tentar sanar toda essa demanda. Ela também supre isso. Sobre curativos, suplementos, insumos, equipe multidisciplinar, tudo isso para ser treinado. Ainda não está em vigor, já foi votada, sancionada, só que na semana retrasada eu estive com o Procurador-Geral do Rio de Janeiro, tivemos um bate-papo onde ele propôs ajuda, e essa semana, na segunda-feira, estive com a secretária de Saúde do Rio de Janeiro. É uma lei estadual, Thay? É uma lei estadual, que estamos lutando para que seja nacional. Só que precisamos fazer com que valha aqui no Rio, primeiramente, né, que já que foi votada, sancionada, precisamos fazer com que esses pacientes daqui recebam. Gente, são só 57 pacientes. Caramba! Não é uma demanda assim que você vai gastar, que seja 70 mil mês por paciente. Ainda assim, é irrisório. Não, e é um papel do Estado também fazer isso, né? Cofres públicos, sabe? Então, assim, essa é a nossa luta, essa é a nossa briga, porque a gente briga mesmo para que essa lei seja efetivamente colocada em vigor, e ter ali à mão, assim, ao alcance, esse mínimo que o paciente precisa para viver, já vai ser uma grande vitória dessa nossa luta que já é travada há tantos anos. Tá, e você estava falando de um assunto legal agora, que o Gui participa de uma atividade esportiva, né? Que é no município de Itaguaí? É aqui em Itaguaí, sim, uma academia que é voltada para crianças pessoas que especiais, têm ali, sim, precisam de um cuidado um pouco maior, né? Isso é legal pra caramba, mas eu acredito que não seja uma iniciativa pública, né? O nosso município não ofereça isso. É particular. É particular. Então, Ana, o que você tem a falar em relação a isso? Imagina se Itaguaí tivesse uma iniciativa pública, né? No nosso sistema de esporte público, de saúde pública, que oferecesse esse tipo de atividade para as crianças que não somente precisam de um aparato mais especial, mas as crianças como um todo. E eu acredito que isso contribuiria bastante para as mães,
de colocarem os seus filhos num ambiente seguro, num ambiente didático, onde elas estejam aprendendo. A gente tem alguma coisa em vista para a cidade nesse sentido? Sim, claro. Claro, a gente pensou tudo isso com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, porque a gente sabe que as nossas mamães precisam de um tempo, né, também, e as nossas crianças precisam desse apoio. Porque a criança, eu como mãe atípica também, a gente sabe a necessidade, isso se torna uma necessidade que essas crianças precisam do esporte, da cultura, né, de um tudo, do esporte, né? Da cultura, do turismo, da saúde, da educação, tá tudo envolvido. E precisa muito, porque isso melhora muito a vida da criança. Esse apoio que a gente fala, né, até multidisciplinar, o esporte, ele tá dentro disso. A nutrição, ela tá dentro disso. Então, a gente precisa, que é isso que faz, é a chave que vira, né, tá? É a chave que faz virar realmente a vida dessa criança. Porque ali, o esporte você extravasa, o esporte você se expressa, né? A educação, a cultura, você consegue fazer. Essas crianças são crianças extremamente inteligentes. Hoje o meu filho, ele também faz esporte, faz também hoje na Escolinha do Flamengo, porque eu sou flamenguista, né, Thay? Na Escolinha do Flamengo, mas ele é o goleiro. E assim, essas crianças têm hiperfoco, sim, né, Thay? E ele fica, não, eu tenho que ir, o futebol. Dedicado, disciplinado, né? Exatamente. E a gente sabe que quando ele chega lá, ele faz ele se dedica extravasa, de corpo e alma, extravasa, e é uma coisa que faz a vida dessa criança melhorar. Fora as medicações que se toma e tudo mais, mas, nossa, meu filho deu um giro de 360. E olha quanta coisa boa trabalha. Trabalha o psicomotor, trabalha ali a fisioterapia, porque no caso do Gui, a doença, ela é distrófica, ela causa atrofias pelo corpo. Então, ali trabalha também a parte da fisioterapia e mais ainda a mente, porque a criança acaba canalizando o seu hiperfoco, né? Exatamente. Como você diz, acaba canalizando a sua ansiedade, acaba canalizando ali tudo que ela tem de transtorno e faz com que a vida dela fique mais leve. É importante, é questão de saúde. Sim. E quando a gente fala, que hoje a gente está falando um pouco, porque a gente tem uma convidada especial, né? A gente está falando dessa questão de mães atípicas, né? De mãe rara, mas a população em si, né? A gente carece muito dessa atenção, porque hoje a gente não tem nada voltado, assim, para o esporte efetivamente, né? Digamos assim. Porque antigamente, eu digo sempre, tenho muito orgulho de falar, que está no nosso plano de governo, e a gente vai implantar aqui novamente, que é o Projeto Físico, que é o final de semana na escola, que eu comentei, né, na vez passada que estivemos aqui presentes, a importância desse projeto, porque ele traz nas escolas, a escola abrindo aos finais de semana, e a oportunidade de tirar essas crianças que estão em vulnerabilidade das ruas, sabe? Tirar, como dizia meu pai, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, a gente precisa realmente, efetivamente, da alimentação, porque muitas das crianças vão para as escolas para se alimentar. Tirar isso é uma realidade. Tirar das telas, exatamente. Essa é uma realidade, né? Não tem como a gente fugir disso, e eu vou dizer né? uma coisa para você. Tem mais ou menos umas 3 semanas que uma criancinha passando, né, num bairro, e ali em visitação, e o menininho parou para mim e falou: tia, quando você estiver lá, eu posso comer mais uma banana? Isso foi de cortar meu coração. Como assim? Eu posso comer mais uma banana? Não, tia, porque a gente não pode repetir. E eu tava com fome, então eu comi uma banana, a gente pode comer. Então, assim, é de cortar o coração, porque é uma realidade que a nossa cidade tem hoje. É uma realidade das crianças irem para a escola para se alimentar. E como é que aprende barriga vazia? Não aprende. Como? Muitas ali só tem aquela refeição, né? Muitas ali. Então, por isso o Projeto Fiz final de semana nas escolas, que as crianças tomavam café, elas almoçavam, os pais estavam presentes, tínhamos cortes de cabelo, a gente tinha a piscina funcionando, sabe? Tinha muita coisa funcionando. Então, assim, é muito legal, porque muitas pessoas, né, por incrível que pareça, conforme a gente vai falando sobre o projeto, né, com as crianças autistas, muitos professores, muitos fisioterapeutas têm me procurado nas redes e falado: caramba, Ana, que bacana esse projeto de vocês, que legal que você está levantando essa causa, você está apoiando essas pessoas, eu tenho um projeto assim, eu faço a natação com as crianças, isso é muito importante para elas. Então, respondendo a sua pergunta, com certeza está sim no nosso plano.
já está à disposição ali no site, mas em breve a gente está distribuindo esse material aí. Para a semana a gente já vai estar distribuindo essa revistinha, onde todos vão ter acesso através do QR Code, saber exatamente o que está no nosso plano. E eu quero, é claro, se você me der e oportunizar, voltar aqui, com quem certeza. sabe até mesmo para estar falando isso aqui com a Donizete, Com a gente certeza. debatendo, trocando ideias do que a gente tem de bom aí para nossa cidade, que não é bom para mim. É bom para mim, para você, é bom para toda a população. A gente quer uma cidade para todos, né? Conforme eu costumo dizer sempre, ninguém constrói nada sozinho. Na verdade, ninguém constrói nada sozinho. É através desse diálogo aí que a gente consegue construir pontes. E hoje eu vi, inclusive, eu sigo a Thay, né? Claro. E eu vi, né, que você hoje recebeu uma moção, né, Thay? Sim, recebi a moção de aplausos, Eu vi. né, Foi uma solenidade só para mulheres, voltada Olha, só que para bacana. mulheres. E todas as que receberam a moção são mulheres, estavam lá, tinham alguma história. E eu vi desembargadora negra de 80 e poucos anos lá falando e super bem, lúcida, contando a história dela. A Lu, que é uma advogada, a doutora Lu, que luta pelos direitos da pessoa com deficiência, que ela é cadeirante e fez história, está fazendo história também pelo Brasil e pelo mundo. Então, assim, é muito bom a gente ver as mulheres sendo essa reconhecidas. representatividade Essa mesmo, representatividade. E de homem lá na mesa, só tinha, na mesa lá da solenidade, só tinha um vereador, né, que fez essa moção, porque todas eram mulheres. Bem, estava ali completamente... Então, só mulheres. E foi muito legal, foi muito emocionante, porque a gente luta por um espaço e ele também tem falado muito sobre a igualdade. De ter 50-50. 50% homem, 50% mulher. Porque hoje parece que é 30, né? A obrigatoriedade. E eu achei muito legal, porque nós somos tão capazes quanto os homens. Às vezes até mais ágeis, mais, sabe, com uma mente mais à frente, porque nós fazemos tantas coisas ao mesmo tempo, né? Somos mães, esposas, trabalhamos, temos que dar nosso jeito, e é o tempo todo pensando pra gente não parar ali no tempo, para soluções rápidas. Você tá aqui, sua cabeça às vezes está em outro lugar. Exatamente. Pensando em outra coisa, né? Você está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e a gente consegue dar conta. E por que não? Né? E essa aí vai ser mais uma vitória, Aninha, vice-prefeita. A gente falou sobre isso, né? Eu te perguntei na última vez que você esteve aqui, como que você dá conta de toda a tua rotina, né? Acredito que as coisas agora vão ficar bem mais intensas, né? Mas a gente consegue administrar, colocando Deus na frente de tudo, né, Thay? Como princípio, né? Sempre agradecendo a Ele, colocando Ele à frente de tudo, a gente consegue, pedindo a Deus sabedoria para administrar, para cuidar, né? E sempre dialogando com a população, que se faz muito importante, se é necessário. Queria também agradecer mais uma vez, né, a você, Zé, pela essa oportunidade, porque isso é muito importante, que esse bate-papo, a gente sabe que quando a gente compartilha, né, compartilha no WhatsApp, compartilha no Instagram, no Facebook, e a gente consegue, através disso, levar essa mensagem do que a gente tem de bom para tantas pessoas que às vezes não sabem o que a gente tem. E saber que aqui o Itacast está aqui à disposição para estar trazendo, né, notícias para a população, trazendo conversas, esclarecer o que tem acontecido no nosso município. E é isso, só tenho a agradecer, né? Estamos aí nessa caminhada, que é uma caminhada bonita. A nossa campanha vai ficar uma campanha bonita, foi uma pré-campanha muito bonita. Eu fiquei muito feliz com a convenção que a gente fez. Eu não esperava, confesso que eu não esperava o quantitativo de gente que teve, mas foi uma coisa, a Thay estava lá presente, lá na primeira fila, e assim, mas foi uma coisa assim espetacular, um calor, sabe, a gente passando pelo meio das pessoas e você vendo as pessoas nos olhos, assim, eu acredito em você, eu confio em você, eu estou depositando a minha confiança em você. Olha, não me decepciona, não. É uma responsabilidade muito grande, né? A sede da mudança foi muito visível ali, deu para sentir a sede das pessoas em quererem melhor para a cidade, a sede das pessoas na credibilidade que estavam depositando ali na Aninha e no Donizete. Então isso foi que só quem esteve lá consegue sentir, falar, assim, expressar o quão bonito foi aquele momento ali. Então, eu acho que isso não é em vão. Eu acho que o propósito foi lançado,
a política que se prega ali é verdadeira. Então, eu acho que não tem como dar errado. E como ela disse, com Deus à frente, não tem como dar errado. Boa. Pode parecer que tá acabando, né? Despedida. Tom assim de despedida, mas a gente não tá acabando, não. Então, a gente pode conversar durante muito mais tempo aqui. E aí eu queria voltar num assunto especificamente pra Thay agora. A Ana já falou sobre isso, nessa rotina mais pesada de dar conta de marido, de filho, de política, de tudo mais. E acredito também que a vida da Thay seja ali um turbilhão de sentimentos e de coisas a serem feitas, né? Então eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco da tua rotina, né? Com o Gui, a sua vida também, sendo essa mulher que tem uma representatividade muito forte, que tem um tom de voz necessário de levar pra frente ali toda a sua história, toda a sua luta. Então eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco da tua rotina e como que ela mudou de lá pra cá, né? Desde que a gente teve aquela situação com o Gui que viralizou no Brasil inteiro. Acho que foram mais de 130 milhões de visualizações, né? Então, acredito que a sua vida tenha mudado bastante. Você conquistou cada vez mais voz, cada vez mais espaço. Você levou a história do Gui pra frente. Acredito que a vida dele tenha mudado muito também. Então, compartilhe um pouco com a gente a sua história em relação a isso. Então, como a Aninha disse, né? Antes do Gui, né? Ali, a pessoa que todos conhecem, que todos acompanham nas redes, ele tem a epidermólise bolhosa. Então, assim, é bem trabalhoso. Desde que ele nasceu, a gente sempre lutou muito para que eu e toda a minha família, de uma maneira geral, né? Porque isso afetou a todos nós. Então, todos se compadeceram, todos acabam sempre pensando o tempo todo em otimizar ali a vidinha dele, fazer com que as coisas sejam menos pesadas possível, isso quando dá, né? Porque só de contar todas as internações que já teve, todos os momentos que eu quase o perdi, porque com gravidade extrema foram quatro momentos, assim, bem críticos. Como ele é forte, né, Thay? Ele é muito forte, muito forte. E essa última vez foi a prova, assim, total de que Deus existe, de que ele foi um milagre e que, onde eu levo a história dele, né, que eu tenho palestrado em alguns lugares, quando eu conto a história dele, inclusive no nosso encontro de mulheres, né, eu vi tanta gente, assim, ainda se emocionando. Mas não tem como não se emocionar. Com os detalhes, né? Porque muitas vezes a gente vê na rede social e quando a gente conta com detalhes, acaba sendo uma história mais intensa, né? Porque realmente é o que de fato se passou, é o que de fato aconteceu. E são muitas demandas pequenas que se tornam ao longo do dia muito grandes e pesadas. Só para você ter noção, eu não faço o banho dele todos os dias. É dia sim, dia não, né? Junto com os curativos. A troca dos curativos. Uma para economizar os curativos, que são muito caros. E outra para economizar a dor dele. Porque a retirar e colocar o curativo gera dor, gera sangramento. Eu tenho que evitar que aquele prurido ali seja exacerbado, porque ele tem déficit, né? Porque ele perde muita proteína por ali cicatrizando. E ele tem o déficit de ferro, déficit calórico mesmo, porque o Gui vai fazer 10 anos agora em setembro, mas ele tem a altura e peso de uma criança de 5. Então, assim, ele é aquém da estatística dele. Então, eu passo cerca de 2 horas e meia fazendo o curativo dele, sendo que já passou de 5 horas fazendo o curativo dele. Quando eu mostrei para você, né, na Copa de 2022, foi quando ele esteve mais lesionado, dorso e tórax, que ali eu posso dizer que foi a única vez que erradamente eu pedi para Deus me levar. Eu nunca tive coragem de pensar em atentar contra a minha própria vida. Mas eu pedi a Deus, Senhor, me leva, porque eu não aguento mais ver o sofrimento do meu filho. E foi muito traumático, foi um momento muito ruim das nossas vidas, porque eram lesões muito, muito abertas. Ele tinha todo o seu tronco cercado por lesões que doem muito, que doíam muito. E mesmo com tudo isso, mesmo depois de todo esse curativo, todo esse esforço para ele se manter forte, né, deu aquela choradinha, nada de desespero, porque o que é incrível, nada de desespero. Quando acabou, que eu respirei, aí coloquei ele lá para a sala, desci com ele,
subi até o quarto de hóspedes, coloquei minha cabeça assim no travesseiro e gritava para que ninguém ouvisse, assim, aquele desespero, precisava colocar aquele choro para fora. E ele lá de baixo, mãe, você tá muito quieta, desce aí pra gente ver TV. Sabe, aquela coisa assim, que você vê que é Deus. Que mesmo depois de ter passado por toda aquela dor, todo aquele sofrimento, todo aquele tempo sendo manipulado... Ele tava ali... Acabou, não quero lembrar do que eu passei. Quero daqui pra frente. E é assim até hoje. Acho que você aprende com ele todo santo dia. Toda hora. A todo momento eu aprendo com o Guilherme. Guilherme é minha fonte de inspiração, assim como o Tony, meu mais velho, que também ele é atípico, né? Tem TDAH, mas são crianças extremamente inteligentes. Os dois têm QI elevado. Você tem noção? Os dois têm uma percepção assim, e o Gui o tempo todo brincando, o tempo todo fazendo piada. Ele e meu marido, eles rolam de rir. Ele tem, assim, aquela coisa do amor ao Vasco, né, nosso amigo? Tem aquele amor, assim, que você vê que é genuíno, sabe? E ver que o elenco do Vasco retribui esse amor isso é muito bacana. Ele, isso é muito bacana. É extremamente gratificante, porque isso a terapia dele, a terapeuta dele falou, e o Gui tá muito desenrolado. O Gui é outra criança, o Gui tá muito mais feliz. Ele nunca foi triste, mas ele tá muito mais feliz, tá muito mais falante, ele tá muito mais presença, porque ele tá indo a muitos programas, ele tá falando muito em podcast, ele tá falando muito para pessoas. Então, eu acho que ele se sente mais à vontade. Foi pro mundão já, né? Já foi pro mundo. E esse elenco aí, o Verrete, que dá uma maior atenção para ele, acho que foi o penúltimo jogo que ele entrou com o Payet, que as crianças meio que invadiram o Payet, porque o Payet é o mais requisitado, o jogador mais badalado, né? Ele e o Verrete. Então, quando ele entrou com o Verrete, foi de boa. O Verrete não deixou ninguém... Tipo assim, o Verrete era o capitão, então ele foi primeiro. Então, as crianças não invadiram. Como o Payet estava mais lá atrás dessa vez que ele entrou... As crianças tiraram a mão dele, o pai voltou. Não, Gui, vem, não, Gui. Não, calma, vai machucar. Tipo assim, tentando se comunicar, que ele é francês, mas tentando se comunicar ali de forma que as crianças... E com carinho muito grande pelo Gui, né? Ele não deixou. Tem até um vídeo no meu Instagram, ele não deixou o Gui pra trás. Ele poderia muito bem, a criançada juntou nele, né? Ele poderia muito bem, não vou machucar não, vou deixar o Gui pra... Não deixou o Gui pra trás. Pegou o Gui, o tio Peck, né, que ele fala, o Gabriel Peck, que liga de vez em quando pra ele de vídeo. E pô, que legal. Tá o tempo inteiro em contato com ele. Me tornei muito amiga da mãe dele, né, da tia Silvana. E tem essa interação. E todos os jogadores do Vasco, o Souza, que entrou agora, ele entrou agora no Vasco, mas já conhecia a história dele? Não, já faz mais de quase um ano já que a gente tem contato e nos tornamos amigos. Já fui à casa dele, na célula na casa dele, lá do Souza. Então, a gente se tornou amigo. E agora ele entrou pro Vasco. Então, assim, o Gui admira já, desde antes de entrar pro Vasco, está super feliz. Alex Teixeira também, que entrou de novo pro Vasco agora, mas já esteve numa época anterior, foi quando tudo viralizou, ele ainda estava no Vasco. Foi um dos que nos levou para almoçar, assim, com todos os jogadores, né? No dia que a gente visitou o centro, né? O CT lá do Vasco. E depois a gente foi pro restaurante e assim, todos assim, querendo maior atenção com o Gui, querendo fazer, assim, o Gui ver que eles queriam interagir com ele, né? Dar atenção para ele. Foi até nesse dia que roubaram nossas redes sociais. Caraca! Que aconteceu lá, lá atrás, né? Bem no início. E eles também ajudaram, ligando para um e para outro, para recuperar, e graças a Deus conseguimos recuperar. Então a gente vê que, além de estrelas do futebol, são humanos, sabe? São pessoas que se compadecem do outro e tal. E fora as crianças também, que o tempo inteiro ficam rodeando o Gui de amor, de carinho. Então, isso é muito bom. Isso atenua demais o nosso dia a dia, sabe? Minha rotina é bem pesada, assim, com ele. Tipo, eu deixo para fazer 90% do que eu quero para mim, como mulher, como tá, quando ele tá na escola. Que aí eu vou na minha academia, eu vou jogar um futevôlei, eu vou ao mercado. Isso hoje porque eu não trabalho fora. Mas quando eu trabalhava fora,
eu deixava o Gui na escola e ia trabalhar. A gente não pode esquecer também que você tem todo esse amparo por ele, por todos os seus filhos e tudo mais, só que a mulher também precisa do tempo dela, né? Dela, exatamente. E a gente tem que ter, né? A minha terapia é treinar. Eu gosto muito de treinar. Então, quando eu treino, eu saio de lá assim outra pessoa. Então, eu procuro treinar todos os dias e no momento em que ele tá pro colégio. Então, isso ali já otimiza o meu dia também, já faz com que o meu dia seja leve, sabe? Embora eu fique mais cansado um pouco, mas é a hora que eu fico mais de bem comigo mesma, sabe? Extravasa. A mulher precisa desses momentos também, né, Ana? Precisa de cuidado, demanda de atenção. É muito importante. Muito importante. A gente precisa cuidar de nós. Exato, né? A gente cuida de tudo, pai, da mãe, do filho, do marido, e do papagaio, do periquito. E tem que. E não vai se cuidar? Não vai ter tempo pra isso? Como, né? tem que se cuidar. É aquilo, é rede de apoio. Isso tipo, hoje, como eu fui receber a moção, foi no centro da cidade, né? Eu saí de casa muito cedo, coloquei o Gui pra escola, voltei, me arrumei e já fui pro centro da cidade, né? Aquele trânsito caótico. Então, não deu tempo de chegar pra pegar o Gui. Aí tem a mãe do amiguinho dele, a Fabi, minha amiga, que pega de vez em quando pra mim, quando eu preciso. Não, Fabi, não vou chegar a tempo. Aí ela é mãe do Dani. O Dani é o melhor amigo do Gui desde o maternal. Aí, não, pode deixar, já pego. Pode deixar que eu pego o Gui. Aí ele até gosta da bagunça do carro, de poder vir fazendo bagunça com o Dani e tal. Tem minha mãe também, minha mãe também tem uma demanda muito grande com meu avô, que faz tratamento, que já é idoso, mas quando pode também pega pra mim. Então, assim, é necessária a nossa rede de apoio. Porque sem a nossa rede de apoio, a gente não consegue cumprir as mínimas atividades que precisamos diariamente. Então, tem que ter, sabe? Até porque nós mães, né, Day, acaba que somos centralizadoras, sim, né? Somos mulheres, queremos fazer tudo e a gente acha que ninguém consegue fazer o que a gente faz do jeito e ninguém que faz como nós fazemos. Isso é uma realidade. Você vai falar, não, que o seu marido vai te representar na reunião da escola. Não, ele não sabe. Quem tem que ser sou eu. Ele não vai saber me passar. Exatamente, ele não vai saber me passar. Ele não vai saber me passar para alergista, imunologista ou para médica que for especialista que está acontecendo. Não tem como, né? Eu não vou nem me defender aqui. Não. Sabe que é verdade. Fazer o quê? Não tem como. Mas conta pra gente, Ana, a importância dessa união das mulheres em prol da política, em prol dos benefícios que a gente pode trazer para a nossa cidade. Eu acho que a Thay tocou um pouco nesse assunto de o lugar da mulher em qualquer lugar. Então, a mulher consegue pensar de outras formas mais criativas, a mulher consegue pensar fora da caixinha. Eu acho que quando você une mulheres fortes e mulheres com grandes ideais, a gente só tem a crescer, a gente só tem a ganhar. Então, conta pra gente um pouco dessa importância das mulheres estarem unidas, estarem juntas ali em prol da política da nossa cidade, por exemplo, mas não só na política, mas em qualquer outro parâmetro também. O que acontece? A mulher, isso é muito importante. Eu prezo muito isso. Não é à toa que eu cheguei até a falar no programa passado, né, que a gente... eu comecei no período podia, né? Mas a gente falando sobre o Mulheres Aurora, que é um programa que, na verdade, é um projeto, né, de mulheres para poder inserir as mulheres na política, não somente na política, mas colocar ela no cenário do que está acontecendo. No meu caso, era em Itaguaí, né? Itaguaí região, Mangaratiba, porque a gente teve pessoas de Itaguaí, Mangaratiba, de Campo Grande, mas o meu intuito é na nossa região aqui. E de trazer essas mulheres as demandas que estão acontecendo na nossa cidade, para que elas estejam mais a par do que está acontecendo, das necessidades, das deficiências que a gente tem aqui, o que a gente pode fazer para melhorar. Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade. Né? Ela tem uma sensibilidade. Donizete fala muito isso. É muito bom estar aqui com a Ana, porque acaba que ter a força feminina, né? Essa questão de estar ali, de estar presente, de saber, não, olha, isso aqui a gente demanda um cuidado dessa forma, isso aqui a gente pode implementar desse jeito, aqui a gente pode melhorar assim. E se faz muito importante. Esse encontro que a gente teve, inclusive, foi semana passada, né? Foi muito importante, que tiveram várias mulheres, né, protagonistas da própria história, que ajudam diversas pessoas. Sabe? Teve uma senhora lá do projeto, lá em Chaperol, quantas pessoas ela já beneficiou. E eu costumo dizer que não precisa se dar nome à pessoa que vai fazer, sabe, Zé? Eu acho assim, você vai ajudar a pessoa hoje com alguma coisa, você não precisa dar um nome que você fez, você ajudou.
sabe? Eu já tô feliz porque você já ajudou. Não importa de onde a ajuda vem. Isso se faz muito necessário. Não tá se promovendo, você tá Exatamente, ajudando alguém, né? A gente tá ajudando, e é isso que a gente precisa. É pra aparecer, né? Não é para aparecer, e é isso que a gente quer fazer, sabe? E o intuito de unir essas mulheres, gostaria eu muito que a Casa Legislativa fosse florida de mulheres, né? Que tivessem mais mulheres na política, que mais mulheres se candidatassem, que estivesse à frente, né? À frente dessa questão de lutar, como a Thay luta aí hoje, que está agora lutando para a aplicabilidade dessa lei, né? Que se faz necessário para que realmente alcance de fato as pessoas. O trajeto mais difícil ela fez. E agora a gente precisa dessa questão de lutar, das pessoas se unirem para poder buscar. Não, a gente precisa disso para o nosso município, a gente precisa disso para as nossas crianças, a gente precisa disso para os nossos idosos, a gente precisa atender a população. Porque muitas vezes eu já escutei mulheres falando assim, mas mulher tem problema com mulher, porque isso, uma tem... Isso é uma besteira, sabe? né? Eu também Isso é uma acho, besteira. eu não vejo isso. Pelo contrário, nesse nosso encontro a gente prova, viu que não foi a sim. prova disso, que estão Não ali... existe uma competitividade não, entre as mulheres. é uma para ajudar a outra, uma para beneficiar a outra, uma para mostrar e sentir a dor que a outra está sentindo. Uma se compadece da outra. Exatamente. Incentivam, Isso né? se faz... E automaticamente, quando a gente conseguir alcançar, porque esse é o nosso intuito, né, para alcançar várias mulheres, para que elas se sintam que elas não estão só. Sabe? Que elas têm alguém que pode estar colaborando, que pode estar ajudando. E quando a gente fala isso, vou até citar uma questão que é a questão da violência contra a mulher, né? A violência política, porque eu não vou dizer que automaticamente eu não sofro violência política, porque existem pessoas que falam, aquela mulher é lugar de mulher atrás do fogão, lugar de mulher O simples cuidando fato de não ter mulheres representando ali o poder legislativo, acho que já é uma violência política, assim, pra ser bem sincero, né? A partir do momento que você escolhe votar numa pessoa, num candidato, pelo simples fato dele ser homem e a outra opção ser uma mulher, eu acho que isso já é uma violência política, né? Sim. Aí automaticamente acha que a mulher não consegue administrar, que a mulher não consegue falar sobre economia, que a mulher não consegue falar. Pelo contrário, ela consegue sim. A mulher, como costumo dizer, é multifaceta, né? Porque ela faz 1001 coisas ao longo do dia, cuidando da casa, da família, da política, do trabalho, e indo na prefeitura, indo tirando o IPTU e ajudando a pessoa que está aí na porta e fazendo isso, fazendo aquilo. E é uma coisa muito importante. E precisamos de mais mulheres na política, precisamos de mais mulheres envolvidas, precisamos de pessoas... Porque quando eu falo da sensibilidade, é porque ela tem um olhar diferenciado. Né? Ela tem um olhar diferenciado, por exemplo, nós mães, de saber, não, olha, vamos conversar com essas mulheres aqui, vamos ouvir essas demandas, vamos ouvir a necessidade. Então, a gente se coloca no lugar. E a política é isso. Ninguém melhor do que quem vive. Exatamente. Né? A política é isso, é se colocar. É você fazer o bem sem você olhar quem. Isso é muito importante na política. E eu espero que muitas mulheres se envolvam, né? Que muitas mulheres comecem a buscar as deficiências, as necessidades, e uma ajude as outras. Nessa questão mesmo que eu falei da questão da violência, às vezes as mulheres estão ali e se sentem constrangidas, não conseguem falar o que está vivendo nos próprios lares, porque não tem a quem recorrer, porque não sente confiança, sabe? Porque não tem uma rede de amparo, né? Não tem uma rede de amparo no município, efetivamente, que funcione. Porque não adianta só você ter por ter. Você tem que ter e tem que funcionar. Tem que funcionar. Né? Efetivamente funcionar, senão não vai adiantar nada. Porque a gente sabe que muitas das vezes, né, Thay? A gente sabe que essas mulheres querem ir lá da parte do marido porque ela está sofrendo violência doméstica, aí você chega na delegacia, você não tem aquele amparo devido que você teria, e muitas das vezes ela volta para trás. Por quê? Uma mulher dessa que chega, ela precisa de uma assistente social, ela precisa de um psicólogo, ela precisa ter incentivos. Ela precisa de alguém para coletar o boletim de ocorrência dela, que muitas vezes vai ser um homem. Exatamente, né? Que deveria ser uma mulher. Ela precisa, também inserido na rede de apoio, essa mulher inserida no mercado de trabalho, né? Ela ter oportunidade para que ela possa efetivamente sair de casa e ficar tranquila para isso. Tem independência ela precisa, dela, né? Exatamente, a independência. Acho que esse é um ponto super importante. A mulher, quando ela é independente financeiramente, obviamente existe dependência financeira e emocional, muitas das vezes, né? Mas quando a mulher é independente financeira, e aí não é nem meu lugar de fala isso, mas assim, uma percepção que eu tenho,
é que ela tem o poder de escolha, de fato, né? Ela não se sujeita. Ela não né? se sujeita a nada, né? Ela tá ali com a liberdade para fazer o que ela bem entende da vida dela. E isso tem que ser um direito de qualquer pessoa, né? Acho que esse lance da independência financeira é super importante e o Estado cumpre um papel nisso, a né? A dependência emocional é pior. Também, né? É pior, porque às vezes ela tem independência financeira, só que emocionalmente ela é presa ao companheiro. Né? Ela não denuncia, ela não faz com que aquilo ali se torne público, não público genericamente falando, não, público a sua família, que venha ao conhecimento da família, de pessoas próximas, até mesmo dos filhos. Né? Porque ela sofre. Ela sempre tenta esconder, né? Sofre ali calada, porque eu não vou expor para meus filhos, porque se eles souberem, vai ficar um clima ruim em casa, porque eu já tomei conhecimento de casos assim. Então a pessoa se sujeita a não sair daquela situação por causa dos filhos. Isso aí deixa de pensar nela. Exatamente. Né? Aí vem a dependência emocional, que faz com que, não posso criar meus filhos sem o pai. Não financeiramente, como eu disse, pode ser até que ela seja independente financeiramente. Só que o medo de criar fora do ambiente ali familiar, né, que está totalmente nocivo a ela, faz com que ela não tenha o apoio, não tenha a segurança de sair daquele relacionamento abusivo e vá procurar sua independência emocional, né? Que muitas das vezes a mulher acaba criando melhor os filhos num ambiente assim, num lar, ela acaba tendo um lar sem o companheiro do que propriamente com o companheiro dentro de casa, que faz com que ela sofra tanto, né? E ela não consiga ser a mulher, a mãe, a dona de casa, a trabalhadora que ela deveria ser devido a essa prisão que ela vive. É importante você falar isso porque realmente a independência emocional ela é um fator ali muito complicado, porque eu imagino da seguinte forma também, a mulher às vezes ela se sujeita a viver aquela situação pensando no filho dela, pensando ali em manter uma família, só que no longo prazo, só ela é prejudicada, né? Sim. Porque ela tá se sujeitando àquilo, tá vivendo um sofrimento interno, tá infeliz, e aí em determinado momento os filhos crescem, os filhos saem de casa e de repente ela se vê sozinha. Né? Aí a dependência continua, porque meus filhos foram, agora eu só tenho ele. Exatamente, né? Exatamente. Então, e sem contar que muitas das vezes essa criança cresce nesse ambiente. E replica na própria casa. O exemplo que você está passando para a criança é o que ela está vivendo dentro da casa dela, né? Sim. E automaticamente essa rede de apoio também inclui essa criança ter a oportunidade de estar numa creche ou de uma escola, porque ela não tem para onde ir. Não é verdade? Exatamente. Ela não tem, então ela precisa dessa rede de apoio. E hoje você não vê essa questão desse apoio, desse aparato que essa família necessita, né? E aí, automaticamente, daqui a pouco, aquela mulher foi vítima de feminicídio. Infelizmente, aí vai ser mais um. Aí é tarde. Exatamente. Mais um caso que a gente assiste na TV e se indigna, mas que nada é feito. Vira apenas uma estatística. Nada foi feito para mudar o quadro. Então, assim, é bem triste. Então, eu falo muito que é muito importante essas mulheres, né? Quando eu falo, eu me refiro na política, porque a gente vive política o tempo inteiro. Exato. Né? Então, eu falo dessa importância da mulher na política, não somente para se candidatar e tudo mais, né? Para promover e tudo mais, mas para fazer esse movimento na sociedade, para fazer as coisas acontecerem, para que a gente dê a oportunidade das pessoas terem uma condição de vida melhor, ter uma vida melhor, né? Ter uma vida mais saudável. Esse é o intuito. Não, e assim, você falar isso é interessante porque você está ali para incentivar as mulheres que ocupem seus espaços, que busquem cada vez mais ali iniciativas de liberdade, de ter o seu lugar de fala. Agora você imagina, por exemplo, a Thay, que conquistou tanta coisa, né, que, você incentivou ali a criação de uma lei, a Lei Gui, né, então você lutou por isso, você correu atrás, você foi atrás de políticos, você foi atrás de iniciativas que te dessem voz. Agora você imagina se a gente tivesse uma pessoa como a Thay na política, por exemplo, você conquistou isso tudo sem nenhum mandato. Você imagina, ela conquistou tudo que conquistou sem mandato nenhum. Né? Sem ser de fato um agente político. Na verdade, você sempre foi um agente político, só que sem mandato, né? Então você teve ali suas iniciativas. Foi cogitado. Só Entendi. que eu ainda achei que não era o meu momento. Preferi ajudar por trás dos bastidores. Sim. Porque, como você disse, eu não estou no meio, mas eu preciso da política. Sim, exato. Né? Então tem aquela história assim que eu tenho uma história por trás que faz com que eu não venha no momento. Sim.
sabe? Então, assim, eu preferi dar o meu apoio e fazer Você entende com que a sua forma de aconteça. contribuir agora é outra. Exatamente, Né? essa é a minha forma de contribuir. Até porque eu tenho uma demanda muito grande exatamente por causa da doença. O Guilherme, né, meu Gui, virou um influencer digital. É verdade. Então ele tem uma agenda bem cheia. Ele tá com podcast agora também, ele participa de um podcast quinzenal, então, onde ele é um dos apresentadores mirins ali e tal. Então, eu tenho uma carga, assim, uma demanda muito grande. Tendo o Gui, eu ainda tenho o Tony, tenho o marido e sou mulher. Então, mas a gente dá conta. Dá conta, né? Mas a gente dá conta. Agora não foi o momento, mas quem sabe mais pra frente. Tá vendo? Primeira mão, de repente, né? Não, mas é só pra te enaltecer mesmo, porque você já conquistou tanta coisa, você já fez tanto por outras pessoas. Sente falta de ser uma pessoa que se envolve diretamente com a política, digamos assim, né? Então, você cumpre um papel fundamental que cá entre nós, muito cara que tem mandato, que é político há anos, nunca moveu uma agulha no palheiro para tentar fazer alguma coisa. Então, você vê uma pessoa que vem de fora, que não está inserida no ambiente político, mas que é um agente político de forma indireta, né? Porque está lutando ali pelo seu filho, está lutando pela sua causa, está lutando pelo seu espaço. Então, te parabenizar. Obrigada. Por isso, tá? E parabenizar também a Ana por ter essa proximidade com você, de te escutar e entender como é que você consegue colaborar para um plano de governo, para uma melhoria de uma cidade, para uma melhoria da vida de alguém. Então, acho que essa união de vocês ela é uma sinergia bem interessante, porque no fim do dia, quem sai ganhando somos nós. Sim. São as crianças, são as mães, são as famílias. Né? Então, acho que parabenizar vocês duas por essa união mesmo. Tá? Obrigada. Acho que é muito legal isso, e agora sim a gente está chegando perto do fim. Já ficou ali um tom de despedida e tal, mas eu ainda quero dar um espaço para vocês duas falarem mais um pouco, e aí é um espaço extremamente aberto para vocês falarem o que vocês quiserem. A Ana pode falar especificamente que agora a gente vai entrar de fato num período de política, né, de eleição mesmo na nossa cidade, que vai ser bem, digamos assim, corriqueiro, né? Então, acho que você vai ter muitos desafios aí pela frente. Então, fica à vontade para falar sobre isso. E depois a gente deixa a Thay também um espaço ali para ela falar sobre o Gui, falar sobre a vida dela, falar sobre a importância de ter alguém como a Ana, né? Concorrendo ali ao lado do Donizete como vice-prefeito aqui da nossa cidade. Então, fiquem à vontade agora, o momento é de vocês. Poxa, tá bom. Bem, eu quero agradecer mais uma vez, né, Zé? Agradecer o Pod Itacast, né? Agradecer a você, agradecer a todos que estão nos ouvindo, agradecer a Thay, e é óbvio que não necessariamente nessa ordem, mas primeiramente a Deus por essa oportunidade de a gente estar aqui, né? Primeiramente a Deus sempre. E dizer que eu estou muito feliz nessa caminhada com o Donizete, muito feliz. Foi uma das pessoas que eu recebi o convite, aceitei o convite. É uma pessoa que me escuta bastante, a gente troca muitas ideias, temos uma afinidade. Eu fico muito feliz. O Donizete, ele não me coloca, como é que eu posso falar, atrás dele, ele não me coloca, sabe? Ele a todo instante ele me coloca do lado dele, sempre assim, a participar de opiniões. Ana, como é que a gente pode fazer assim? O que a gente tem de educação? O que a gente pode mexer na saúde? O que a gente pode ajudar as pessoas? Como é que... Isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante. Isso foi uma das coisas que me fez estar aqui hoje, estar caminhando com ele. Por realmente querer fazer o bem, sem olhar a quem, de cuidar das pessoas de fato, de fazer essa política olho no olho, que eu gosto muito. Gosto muito de estar dialogando, conversando, estando perto. Isso é muito importante. E queria dizer, né, nessa oportunidade, que hoje nós passamos na política de Itaguaí, chegando, né, no 6 de outubro, é um momento de refletir. Nós temos esse período aí, a gente tem vários candidatos para ouvir, isso é uma realidade, sabe, Neto? Mas é um momento de reflexão, de olhar o nosso cenário, de ver o que a gente está passando, de toda a dificuldade que a população está passando. A dificuldade que o seu vizinho que está passando, que seu pai, que seu avô, que o seu filho que não conseguiu, que está com essa dificuldade na creche, que hoje a gente não tem, né, uma creche que funcione integral efetivamente, né? A gente sabe que como está... É difícil esse cenário, tanto da educação, principalmente da saúde.
A gente tem que falar sobre essa questão da merenda, essa questão que a gente vai ter um hospital novo, um complexo hospitalar, que a gente vai atender essas demandas que a gente está falando aqui, que eu e a Thay a gente sentou, que a gente analisou e que a gente sentou com outras mães também, que é muito importante, e que a gente quer fazer uma política realmente para a população, uma política para devolver a dignidade para cada cidadão itaguaense. Esse é o nosso objetivo, devolver a dignidade a cada cidadão itaguaense. E quando eu falo de reflexão, eu falo que a gente tem que parar, analisar, ver esse cenário e falar assim, peraí, eu quero que isso aqui continue? Não. Isso aqui tá legal? Não tá. É nessa reflexão. Porque eu não falo de ninguém. A nossa política não é uma política, a do Donizete e a minha, de falar de A, de B e de C. Não. A gente quer trazer proposta. Porque as reais necessidades que o município precisa, a gente já sabe. Cada cidadão sabe. Cada cidadão do Carvão, do Ueda, né, do Santa Cândida, do Teixeira, daqui do centro, cada um sabe o que cada bairro necessita, o que cada bairro carece. Então, a gente quer abraçar Itaguaí como um todo, a gente quer cuidar das pessoas, esse é o nosso objetivo, cuidar das pessoas. Tem uma coisa mais bonita que essa? Não tem, gente. Política é isso, é cuidar do próximo, é fazer pelo próximo, é amar o seu próximo, é sentir a dor do seu próximo, é se colocar no lugar do seu próximo. E esse é o objetivo, Ana e Donizete. Eu quero pedir, é óbvio, vou aproveitar a oportunidade, né? Tava louca nesse momento, de pedir essa reflexão, que pensassem com carinho, que analisassem nossas propostas, que nos seguissem nas redes sociais e que no dia 6 de outubro nos desse a oportunidade de cuidar de você. No dia 6 de outubro, 44. Boa. Obrigada, Zé, muito obrigada. A gente que agradece. E aí, Thay, deixa o seu recado pra galera também. Então, gostaria também de agradecer a oportunidade da gente poder expor um pouco também dos nossos planos, das nossas metas, dos nossos propósitos que se uniram e deixar aqui a minha gratidão de poder caminhar com você, com Donizete, de poder levar à frente tudo aquilo que eu já venho lutando há 9 anos, né, com a doença do Gui, e poder também agora levar esperança a outras mães atípicas e raras também. Então, é muito, muito gratificante poder caminhar com eles, poder estar de perto e ver o quanto vai ser gratificante e proveitoso toda essa caminhada que temos feito desde que nos unimos, e que só quem vai ganhar com tudo isso é a nossa população itaguaense. Só quem vai ter esse feedback de tudo que está sendo proposto, o cumprir de tudo que está sendo prometido, porque na nossa reunião de mulheres eu pude ver as mulheres com olhos assim, sabe, brilhando, porque a gente está sedenta por melhorias, a gente está sedenta por cuidado, não só nós mulheres, como toda a população. Então, eu tenho certeza que toda essa nossa caminhada que está sendo linda, né, desde a convenção lá, que foi maravilhosa, que foi emocionante, me arrepiei o tempo inteiro, mesmo com aquele calor, eu me arrepiava o tempo inteiro, aquele calor humano. E eu tenho certeza que vai ser uma trajetória linda até o dia 6 de outubro. Tenho certeza que nós vamos cantar o hino da vitória, amém, porque Deus está à frente. Agradecer primeiramente a Ele por ter permitido unir todos os nossos propósitos, todos os nossos ideais. E eu tô com Aninha e Donizete, não abro. Obrigada, tá? Obrigada. Meninas, muito obrigado, tá? Vocês não têm noção da honra que foi receber vocês aqui. Pra gente é super importante receber mulheres tão importantes como vocês, de poder contar pra todo mundo as histórias de vocês. Acho que eu não tenho nem palavras, na verdade, pra descrever. Então, realmente agradecer a presença de vocês, tá? E é isso, cara, só tenho a agradecer. Realmente espero que a gente possa conversar em outros momentos, que a nossa cidade melhore. Então, amém, a gente acredita em pessoas que queiram mudança de fato, e quando as mulheres se unem, meu irmão, o negócio fica difícil, né? Isso aí. Então, muito obrigado, tá, pela participação de vocês. E esse foi mais um Itacast, um grande Itacast. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe.